Esse aqui é um anuro, né? O Rhinella granulosa, que a gente vai processar o animal. A gente acondiciona em saquinhos para posterior processamento, né? Esse aqui é um lagarto bem comum em Caatinga. Todos esses animais que estão no balde aqui que a gente vai retirar, eles são bem comuns nesse microhabitat. Ele tem essa defesa mesmo de se enrolar. Como vocês veem, é um lagarto diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Ele tem essa cauda avermelhada e essas manchas dorsais aqui. A gente não pode apertar muito a cauda, senão ele solta essa cauda. E ele é lagarto fossorial, né, que vive em folhiço, então ele é comumente encontrado nesse tipo de armadilha. Geralmente a gente não consegue visualizar esse animal em coletas ativas, né? Então essa armadilha ela é importantíssima para a captura desses animais fossoriais. E por fim, um Tropidurus semiteneatus, que é comum em ambientes rochosos. Então quando a gente vê muita pedra, aqui tem muita pedra. Em Caatinga geralmente se tem muita pedra, então é bem comum esse animal. Ele tem essa lista dorsal aqui que é bem característica, né, da lagartija de casa, que são os Tropidurus, também são comuns em Caatinga. Aqui são aracnídeos que a gente encontra constantemente no Pitfall. E a gente faz a retirada de todos os invertebrados de dentro do balde, né? Apesar de eles não serem o nosso foco principal, mas a gente faz a retirada desses animais. Até porque são animais peçonhentos, eles podem até predar outros animais que estão aqui no balde, né? Como os lagartos. A gente tem alguns registros, né? Principalmente de caranguejeira, que fazem esse tipo de predação com os animais. Aqui tem um anfíbio, tem várias aranhas, né? Que a gente retira. Tem que ficar observar também a presença de escorpião dentro desses baldes. No caso dos lagartos, a gente faz uma marcação na pata posterior direita, cortando uma das unhas. Caso ele venha a cair no balde de novo, a gente sabe que ele é uma recaptura e assim a gente pode estimar o tamanho dessa população dessa espécie que é a Tropidurus semiteneatus. Aí no caso, depois que a gente tira essas medições e registra, né, diz qual é a espécie, no caso essa espécie aqui é Leptodactylus troglodites, aí a gente faz a soltura do animal, a gente coloca eles dentro de sacos novamente para soltar um pouquinho longe da linha, para que esses animais durante o dia não corram risco de cair de novo e assim terminar morrendo dentro dos baldes, né, já que são animais noturnos. Especificamente para a coleta de morcegos, as coletas elas é importante, né, estarem associadas à fase lunar. Isso. Porque apesar da rede ser muito fina, né, chamada rede de neblina, difícil de visualização depois de armada, mesmo no caso com a lua, né, noites claras, noites de lua cheia, noites de luas crescentes, os animais conseguem detectar a rede visualmente e aí eles não caem. Então é importante que as noites sejam noites escuras, noites sem lua, para poder a gente ter uma eficiência de captura maior. Isso, não só para a detecção da rede, mas eles também se tornam mais visíveis na fase clara da lua e eles evitam sair nessas horas. Eles preferem sair na fase mais escura. Então a rede aqui ela é instalada de uma forma a obstruir esse possível caminho, nesse possível local de passagem desses animais, e o funcionamento dela consiste em interceptar o animal durante o voo, né? Então é importante que a malha não fique esticada, né, entre um estirante e outro, porque aí se estiver esticado o animal vai bater e voltar, né? Então funciona mais ou menos assim, o animal você viria isso aqui, né? Fazendo o papel de um morcego, bater
e cair. Quando ele bate e cai, ele vai ficar preso no bolso. Como a malha é fina, né? Então quanto mais ele tentar se debater, mais ele vai se enganchando, se emaranhando aqui na... Ó, peraí. Pra cá, ó. Maninha. Uma vez capturados, os morcegos são cuidadosamente retirados das redes. Após esse procedimento, eles são identificados a nível de espécie. Alguns dados também são observados, né, como condição etária, condições reprodutivas, são analisados para ter um melhor entendimento da biologia do animal. Após a identificação, ele recebe uma anilha. Essa anilha ela contém uma numeração, onde a gente individualiza o animal, né, para ter o acompanhamento, né, de crescimento, deslocamento e área de uso desse animal. Esse morcego é um morcego frugívoro. Os morcegos frugívoros são de grande importância para a manutenção dos ambientes, uma vez que eles são considerados os jardineiros das florestas. Eles dispersam uma grande quantidade de sementes, o que ajudam aí na manutenção das florestas. Apesar da péssima imagem que as populações locais têm a respeito dos morcegos, eles são animais fundamentais para o equilíbrio dos ambientes naturais e para a restauração de áreas impactadas. Esses animais desempenham um serviço ambiental incalculável, trabalhando principalmente como dispersores de sementes, polinizadores e controladores de pragas. O Instituto Fazenda Tamanduá, hoje ele conta com apoio, né, uma parceria com 5 biólogos das Universidades Federal Rural de Pernambuco, e hoje essa equipe, composta por esses 5 biólogos, eles desenvolvem projetos de pesquisa relacionados a levantamento e monitoramento da fauna da Caatinga, né? Então hoje a gente, através desse trabalho, já tem 1 ano, e a gente ainda tem mais 2 anos pela frente de monitoramento desses animais. Já conseguimos catalogar aqui 192 espécies de aves, 15 espécies de lagartos, 13 espécies de serpentes, 27 espécies de anuros, de sapos, né? 3 espécies de cágados, jabuti, 2 espécies de anfisbena, 17 espécies de pequenos e médios mamíferos e 27 espécies de morcegos. Então isso tudo reflete, né, no estado de conservação desse ambiente aqui na Fazenda Tamanduá, que contém aí um pouco mais de 1.000 hectares de caatinga preservada. E aí essas áreas
elas funcionam como um refúgio para esses animais, né? Já que aqui nessa área caça é totalmente proibido, né? Apenas pesquisa é que é permitido com esses animais. Então, num ambiente que até então acreditava-se, né, que não seria tão rico em biodiversidade, a gente tem, né, uma grande quantidade de animais presentes nesse ambiente, graças, né, à conservação do estado desse ambiente.